Oi, meu nome é Elisa Cassiane. Oi, meu nome é Beatriz Teixeira. E o nosso projeto tem como tema a criação de um jogo para aprender a educação alimentar. Bom, a gente está no nono ano do Colégio Interativo de Londrina e a nossa orientadora é a Maria Fernanda Xavier. O nosso projeto é de continuação, então algumas informações são baseadas nos resultados da pesquisa do ano passado. Bom, a obesidade infantil ela é um excesso de gordura em crianças de até 12 anos. Esse sobrepeso é considerado quando a criança está no mínimo 15% acima do peso referente à sua idade. O diagnóstico, na maioria das vezes, da obesidade, ele é feito através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. E para você fazer esse cálculo e obter esse resultado, você precisa dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado e o resultado vai ser representado pela soma da sua massa óssea, massa de gordura e massa muscular. Bom, as principais causas da obesidade infantil são a introdução de comidas inapropriadas na dieta, o comportamento alimentar da família e fatores genéticos. As consequências da obesidade infantil são doenças mais graves que podem acontecer em um futuro distante ou próximo da criança, e duas delas são a hipertensão e a diabetes. Bom, uma alimentação equilibrada, ela pode ser definida como o hábito de ter refeições mais diversificadas, naturais e com todos os ingredientes que o nosso corpo precisa. Ter uma alimentação equilibrada é importante porque, além dela fornecer uma boa qualidade de vida, ela traz energia e bem-estar para o nosso corpo e previne várias doenças. Bom, a educação alimentar, ela não só garante um hábito melhor, porém, ela faz com que a criança entenda o que é importante e indescartável em uma rotina alimentar e em uma alimentação saudável. E faz também com que a criança ela consiga escolher de forma autônoma o que é bom ou não para a saúde dela e o que traz benefícios ou não. Bom, uma atividade lúdica, ela faz com que a criança induza o raciocínio e a reflexão e, consequentemente, construa conhecimento. E se essa atividade ela tem regras, ela pode ser considerada um jogo lúdico. Os jogos lúdicos eles têm a capacidade de trabalhar vários sentidos e vários conteúdos na criança sem cansar muito ela. Então, eles são uma ótima ferramenta para educação, tanto nas escolas quanto em casa, para elas aprenderem conteúdos novos e revisarem conteúdos antigos. Bom, aqui como vocês estão vendo, tem uma pirâmide alimentar, que é um método muito usado por nutricionistas para mostrar mais ou menos uma dieta boa e saudável e, enfim, equilibrada. E aí, como vocês podem ver, embaixo tem os energéticos, aí depois reguladores, construtores e energéticos extras. E conforme a pirâmide for diminuindo, quer dizer que você tem que consumir menos desses alimentos por dia. Bom, a obesidade infantil é um problema crescente na sociedade. No Brasil, cerca de 15% das crianças estão acima do peso, e isso pode fazer com que essas crianças desenvolvam a obesidade. Com isso, seria possível fazer com que as crianças do terceiro ou quinto ano aprendam por que ter uma alimentação equilibrada a partir de atividades, jogos e dinâmicas. Acredita-se que por meio de um plano alimentar e de um jogo de tabuleiro seja possível conscientizar as crianças acerca de uma alimentação equilibrada, descobrir se elas têm uma alimentação saudável, uma rotina alimentar boa, se elas não tiverem, mudar isso e conscientizar as famílias da gravidade da obesidade infantil. O objetivo geral do nosso projeto é orientar as crianças acerca da importância de ter uma alimentação equilibrada com a intenção de minimizar os índices da obesidade infantil. Os objetivos específicos são descobrir se as crianças que vão participar da pesquisa têm uma alimentação saudável, aplicar dinâmica para conscientizar essas crianças sobre a importância de ter uma alimentação equilibrada e criar um jogo de tabuleiro para ajudar a ensinar as crianças a se alimentarem de uma forma boa e saudável. A metodologia do projeto ela foi dividida em duas partes. A primeira seria os planos alimentares. O plano alimentar ele será entregue para as crianças do terceiro ao quinto ano da manhã do colégio interativo e elas vão responder com nome, série, idade, peso e altura e colocar o que elas comeram no café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. O preenchimento ele será durante uma semana. Após isso, os planos vão ser recolhidos e eles vão para análise, onde vão ser feitas substituições ou que a criança ela comeu em grande quantidade vai ser reduzida ou ela comeu alguma coisa que não é muito saudável que vai ser substituída por uma coisa mais saudável. A segunda etapa da metodologia seria a construção de um jogo. Seria um jogo para fixar o conteúdo da educação alimentar e ele funciona da seguinte forma. As crianças, cada uma vai ter um pininho e vai ser tipo um jogo de tabuleiro mesmo, normal. Só que em casos específicos, elas vão jogar o dado e em casos específicos vão ter perguntas sobre esse conteúdo da educação alimentar e se elas responderem certo, elas vão ganhar um alimento de feltro e ao final do jogo, esse alimento tem que ser colocado em uma pirâmide de acordo com o que elas sabem sobre pirâmide alimentar.
Bom, esse projeto ele é de continuação. Então, ano passado já foram entregues os planos alimentares para uma turma e foram aplicadas algumas dinâmicas. Após a análise dos planos do ano passado, foi possível perceber que as crianças, a maioria delas tem um peso bom para a idade delas, porém elas acabam consumindo comidas que não são tão saudáveis e que podem ser substituídas. Nesse ano ainda não foi obtido resultados, porém é esperado que o jogo faça com que as crianças fixem melhor o conteúdo sobre educação alimentar e entendam por que elas devem ter uma boa alimentação. Bom, até o momento a gente não conseguiu finalizar a produção do jogo, mas com o que foi feito no ano anterior, foi concluído que é possível investigar a rotina alimentar das crianças e propor alterações para elas. Também foi possível conscientizar elas acerca da importância de ter uma alimentação saudável e foi possível concluir que as crianças entendem sobre obesidade infantil, alimentação equilibrada sobre a pirâmide alimentar, porém nada muito aprofundado. Essas são as nossas principais referências e é isso. Obrigada!